Então, bom dia oficialmente a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso webinar do dia 17 de junho. Hoje teremos um tema bastante instigante para discutir, para debatermos aqui, que é o tema da carreira e desempenho, né? E desenvolvimento, melhor dizendo, né, André? Aliás, desempenho está associado a uma boa gestão de carreira, né? Então, hoje teremos um debate bastante profícuo, inteligente e muito propositivo, que certamente é do interesse de todos nós, porque todos nós temos aí uma carreira pela frente para administrar. Então, eu vou fazer os agradecimentos protocolares iniciais. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Instituto Viana Júnior, que nos patrocinou, é parceiro, nos acompanha aí nesse projeto, acreditou no nosso projeto. Da mesma maneira, queremos agradecer ao Cicobi, a cooperativa UniSudeste, que está nos patrocinando também, acreditou no nosso projeto, tem participado conosco, tem estado conosco desde os primeiros momentos, e nós temos envidado todos os esforços em produzir um evento de qualidade que possa levar um pouco desse conhecimento que os nossos grandes palestrantes e debatedores têm para, através do conhecimento, promovermos mudanças que possam realmente otimizar, melhorar, né, a vida das pessoas e, com isso, os resultados serem atingidos de melhor forma e com mais facilidade nas organizações, como a professora Heloísa falou ontem. Bom, eu gostaria de iniciar o dia de hoje, mais uma vez, com uma mensagem de solidariedade e pesar pelas mais de 45 mil vítimas, né, da Covid-19, nesse processo essa pandemia que está realmente assustando o mundo todo. Lamentavelmente, nós temos que falar sobre isso todos os dias. Eu gostaria que eu pudesse chegar aqui hoje e dar uma notícia maravilhosa de que não tivemos nenhum óbito ou mais nenhuma pessoa contaminada. Mas, lamentavelmente, as coisas ainda não chegaram no nível que nós gostaríamos que elas já estivessem. Então, a minha solidariedade a todas as famílias, que elas possam se confortar aí na crença que têm para poder atravessar esse momento difícil. Um agradecimento também aos meus palestrantes do dia, professora Andréia Salsa, colega minha lá da FGV, profissional de longa data nessa área de carreira. Eu não vou aqui falar o currículo dela todo, porque senão a gente passa 1 hora do webinar falando do currículo da professora Andréia. Né, Andréia? Mas lá no lá no nosso website, quem quiser conhecer um pouquinho mais a Andréia, vai estar lá. Vocês podem acessar, tem um linkzinho lá, o currículo de todos os nossos palestrantes, debatedores, as suas respectivas redes sociais. Tá? Eu gostaria, adicionalmente, de pedir a vocês todos, né, na medida da disponibilidade, do interesse, da vontade de vocês, melhor dizendo, que vocês possam abrir a telinha de vocês aí, para que nós possamos ter uma interação mais humana entre nós. Não se preocupem se tiver com o cabelo um pouco bagunçado, se o cachorrinho passar atrás, se o bebê chorar. Gente, estamos todos em home office ou trabalho em casa. Então, essas coisas menores são exatamente menores, não são tão importantes no momento. O que nos importa é a presença de todos e todas vocês aqui, para que nós possamos fazer um debate rico e proveitoso. Sem mais delongas, eu acho que não esqueci de agradecer a ninguém, e eu gostaria de, então, dizer que vamos dar prosseguimento ao nosso evento. O nosso evento ele tem um propósito maior, que é discutir o futuro do trabalho, as transformações digitais e o atual momento de mudança de era que nós estamos passando. E eu falei sobre isso resumidamente no primeiro dia, mas falando dentro de uma perspectiva humana, humanista. E aí eu vou fazer referência à nossa querida professora Heloísa e ao Caio, que nos abrilhantaram com um debate riquíssimo ontem, na manhã de ontem, dizendo que é maravilhoso nós podermos entender o atual contexto dentro da perspectiva humana,
porque tudo mais que nos cerca deve ser meio a partir do qual nós vamos buscar a nossa felicidade. Então, a professora Luísa ontem, por exemplo, falou entre a dicotomia, né, prazer e lazer com trabalho, né? E hoje nós estamos vivendo diariamente essa dicotomia, né, trazendo o trabalho para dentro de casa. Em que momentos, né, nós estamos efetivamente fazendo a devida separação do que é família, do que é lazer, do que é descontração e, efetivamente, do que é trabalho. Como é que nós estamos dosando esse processo? Então, foi um debate extremamente rico e hoje a gente vai complementar com o professor André trazendo a sua experiência e as suas perspectivas sobre construção de carreira, né, desenvolvimento de pessoas, qual é o nosso papel, o papel de cada um de nós nesse contexto, e o professor André trazendo para nós a ferramenta do LinkedIn, como ela pode ser utilizada de forma estratégica por empresas e pessoas em busca da melhoria dos seus resultados e desempenho organizacional. Então, já falei demais, agradeci a todos. Por último, aqui atrás no meu stand, na minha imagem, eu deixei para vocês aqui o stand virtual do webinar. Nós criamos um stand virtual, semelhante ao que vocês têm nos congressos tradicionais, vocês passeiam, né, pelos stands, conhecendo os patrocinadores, os apoiadores. Nós também temos isso aqui de modo virtual. Então, quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho do Sicoob no Sudeste ou das ações e soluções em capacitação e educação da Universidade do Instituto Viana Júnior, pode ficar à vontade, é só entrar e clicar no botãozinho que vai ter alguém para atendê-los prontamente. Professora Andréa, a palavra está contigo, por favor, nos brinde aí com o seu conhecimento. Queridos, obrigada, bom dia, Evandro. Primeiro, agradecer pelo convite, dizer que é sempre uma alegria, né? Eu tenho acompanhado aqui desde o primeiro dia essa oportunidade maravilhosa, né, que tem sido oferecida para a gente, e dizer que aceitar esse convite é aceitar, consequentemente, um desafio enorme, porque todos nós estamos tendo acesso, acho que nunca tivemos acesso a tanto conteúdo, né, como estamos tendo agora. E aí, ver vocês, a gente já está com uma sala com 34 pessoas que optaram, dentro de tantas oportunidades, estar aqui com a gente, então nos obriga a trazer algum conteúdo um pouco mais relevante e fora do lugar comum quando se fala de carreira, né? E aí, nessa minha preparação, na hora de trazer o conteúdo para vocês, eu optei em ficar muito focada no título da nossa palestra mesmo, que são as novas competências do futuro agora. Esse título não é meu, é do professor Evandro, que eu achei brilhante, porque o título já traz uma provocação, que são competências que a gente sempre vê, né, que eram conectadas com o futuro, e a gente está tendo que exercitar essas competências no hoje. E o agora, eu queria começar falando do agora mesmo, que somos todos nós aqui nessa sala virtual, tendo que nos adaptar ao cenário, né? E é uma nova competência, né? E eu queria trazer o conceito de que carreira não é algo abstrato, gente. Carreira é o que a gente está fazendo agora. É a nossa disponibilidade de enfrentar, inclusive, medos de estar nesse evento virtual, né? De ter tido, talvez, a habilidade de ter que acionar um mecanismo, um link que é novo, e a gente se colocar aqui à disposição num processo de troca. Que, como muito bem disse o professor Evandro no nosso primeiro dia, o conceito de colaboração é um conceito absolutamente contemporâneo, e quando a gente aqui interage, inclusive no chat ou fazendo perguntas, a gente está fazendo um processo de troca, que é uma competência muito importante para os dias atuais. E aí eu queria fazer algumas provocações em relação a essa nova competência, que é mediar, né, o nosso conhecimento através de tecnologia, que eu acho que vale para a nossa reflexão. Então, na hora que a gente está aqui publicamente, essa coisa de abre a tela ou fecha a tela é uma questão, né? Eu acho que todos os eventos que a gente participa sempre tem esses pedidos, e não só em eventos como esse, mas em sala de aula, enfim. E embora eu concorde que algumas coisas menores a gente não deve se preocupar, né? Então, como muito bem falou o professor Evandro, né? Se está um pouco mais descabelado, se está um pouco mais informal, mas eu entendo que uma das primeiras competências que a gente precisa refletir sobre o momento atual é
Esses momentos que nós estamos tendo são momentos profissionais e que falam sobre nós. Carreira, pessoal, tem relação com atitude e construção de imagem. E o que eu estou querendo dizer? O fato de nós estarmos ou de tela fechada ou de tela aberta fala sobre nós. E tenho visto poucas pessoas se preparando e tomando consciência de que, embora a gente tenha trocado a forma de mediar o ambiente profissional, ele ainda é um ambiente profissional. E aí eu vou dar exemplos claros que a gente vê não só no Brasil, mas pelo mundo. Na hora que eu abro a minha câmera, primeiro que se eu fecho a minha câmera, isso diz sobre mim. E aqui não tem nenhum juízo de valor, tá? É só um dado de realidade. Mas a partir do momento que eu abro, o que eu projeto em termos de imagem, isso já é uma construção de atitude e de imagem e que conversa com carreira. Então, o que a gente tem visto muito no dia a dia nessas relações, e a gente tem consumido muito isso, né? Pessoas, por exemplo, que durante uma reunião de trabalho, uma aula, né? E nós somos professores, eu e o professor Evandro, tem o professor Robson aqui também, colegas, tem muitos exemplos para dar. Pessoas que, por exemplo, em reuniões de trabalho, ou webinar, ou seja, outra forma profissional, pessoas que dormem com a câmera aberta. Pessoas que se alimentam com a câmera aberta. Pessoas que fazem atividade doméstica com a câmera aberta. Pessoas que não pensam de abrir a câmera, que atrás tem um banheiro e que o marido ou a esposa acabou de entrar para tomar um banho e ela não esqueceu de avisar que está no evento profissional e a gente corre o risco de sair do banheiro nu ou em trajes que não são adequados. Então, por que eu estou falando isso tudo? Será que as pessoas são inadequadas ou porque um conceito e uma competência que nos é exigida hoje de forma muito forte, mas que sempre foi exigida, que é a tal da adaptação, que o professor Evandro falou, inclusive, no primeiro dia. Qual é a novidade? Nós estamos com pouco tempo para nos adaptar. Então, essa falta de compreensão, né, que a gente está demorando a entender que ambiente... Algumas pessoas já entenderam claramente, mas outras estão se adaptando. Este ambiente porque a gente tem um tempo de adaptação, né? E olha que coisa interessante, um webinar, vamos pensar no mundo analógico, né? Que era aquele que a gente estava vivendo até 3 meses atrás. Quem estaria no palco falando com vocês? Somente eu. Vocês estariam aonde? Aonde? Por trás. Então, uma pessoa que eventualmente tirou uma sonequinha, está lá sentado no banco de trás, ninguém está vendo. Só que aqui estamos todos no palco. Na hora em que eu faço essa mendigaria em que eu saio do meu local, que eu estou sentado em um ambiente vazio, na hora que o microfone está aberto, isso todos nós estamos vivendo isso. Isso faz o desvio do processo do que a gente está vivendo. Então, essa percepção sobre o coletivo é algo muito novo e que a gente está demorando a se adaptar. E por que a gente está demorando a se adaptar? E aí eu vou usar um conceito de uma nova profissão que até anos atrás a gente não ouvia falar, agora que o Kaiser... futuristas, né? E aí agora está cheio de futuristas, e tem uma bem famosa chamada Ed Weiner, que defende um conceito chamado Templotion. E o que é o Templotion? É a união de duas palavras, o time e o implosion, que significa a implosão do tempo. Então, ontem o Caio explicou muito bem para a gente que as coisas estão acontecendo num tempo menor, no intervalo menor. E aí, quando a gente pensa, né, na adaptação, Andréia, mas a adaptação sempre foi uma competência que nos foi exigida, sem dúvida alguma. Só que a adaptação que nos é exigida hoje, ela não está dando o tempo que sempre nos deu para nos adaptar, como muito bem disse o Caio ontem também, a professora Heloísa. Então, a gente pensa, Charles Darwin, lá no passado, que falou da famosa girafa que para crescer o pescocinho, para pegar o alimento em cima da árvore, ela levou nesse processo de adaptação, né, e venceu, não porque era mas porque se adaptou, milhões de anos. Então, mudanças sempre foram no campo da humanidade, a gente sempre se viu diante de mudanças, mas as mudanças e a nossa capacidade de adaptação foram por séculos, por décadas, por ano, e agora a gente está em 3 meses, tendo que se adaptar rapidamente, porque o mundo do trabalho ele veio todo para esse ambiente
da tecnologia, ou grande parte para esse tempo da tecnologia. E aí eu vou dar um exemplo concreto do que nós vivemos, e aqui a gente tem alguns professores da Fundação Getúlio Vargas, acabou de chegar o professor querido Carlos Legal também, e eles não vão me deixar mentir. Nós tivemos 15 dias para nos adaptarmos a uma nova plataforma, e aí os professores todos que eram absolutamente renomados, que eram absolutamente confiantes dentro de uma sala de aula analógica, se viram numa situação delicada, e aí eu brinco que o Zoom, para muitos de nós, a gente não sabia se era de comer ou passar no cabelo. E a gente, em 15 dias, além de ter que entender a ferramenta, usá-la e ter que administrar outros elementos que a gente nunca precisou administrar em sala de aula, como, por exemplo, a possibilidade de cair a internet, a possibilidade de um aluno entrar que não é convidado. Então, isso gerou uma pressão de tal tamanho que aí vem uma das grandes competências, voltando ao tema da nossa palestra, que eu sempre, inclusive, defendi, e tem uma parte boa, que é quase aquele inconsciente que fala assim, eu avisei que a gente precisava se adaptar e agora a gente precisa que é acreditar e administrar a nossa vulnerabilidade. Nós nunca estivemos tão vulneráveis. A gente nunca teve que administrar tanto o nosso medo. E algumas pessoas deixam de se desenvolver nesse momento, nesse universo, porque negam. E aí a gente vai lembrar quem esteve aqui com a gente no primeiro dia do Bruno, que era o diretor da Cicobi, e que ele disse, muitos dos nossos clientes não querem admitir a tecnologia, porque acham que o presencial é melhor. Será que é melhor mesmo ou é o medo que fomenta esse discurso? Né? O professor Robson, um dia desses, fez um evento fantástico para a gente, eu trouxe essa temática. Né? Será que na hora que a gente coloca barreiras em relação a tudo que a tecnologia pode nos dar, é algo que é efetivamente concreto ou é fruto do nosso medo, porque a gente não está adaptado e acomodado a administrar a nossa vulnerabilidade? Então, eu acho que o tema vulnerabilidade, administrar o medo, muitos alunos, por exemplo, nossos da Fundação Getúlio Vargas, e aí não tem a ver com nível educacional, optaram, porque a Fundação deu essa possibilidade, de trancar o seu curso porque não querem ter aula pelo Zoom. E aí eu pergunto, será que trancaram porque acham que o presencial é melhor ou porque estão com medo de enfrentar coisas que é pedir ajuda, pedir apoio, dizer que não sabe levantar a mãozinha, né? Avisar que não sabe bater a palminha, que quer bater palma, mas não consegue bater palma porque não sabe. E isso tudo, gente, é do humano. E isso tudo, quando a gente se conecta a essa possibilidade de reconhecer que estamos vivendo um cenário que a gente não tem todas as respostas, e a professora Heloísa ontem nos trouxe isso muito bem, né? Temos mais perguntas do que respostas. Então, aí a segunda competência que eu entendo que a gente precisa refletir, que é, né, no famoso, né, mundo VUCA, que tanto se falava quando se falava de transformação digital, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, ele chegou, né? Só que em vez do incerto, que já era algo que nos gerava angústia, nós estamos diante do ineditismo. Nós estamos diante de coisas que nunca aconteceram. E quando a gente está diante de coisas que nunca aconteceu, a gente não tem, usando um termo aqui jurídico, jurisprudência. A gente não tem referência do passado. Então, a gente vai ter que construir o novo baseado no inédito. E isso é apavorante para a gente, minha gente. A gente não está acostumado a lidar com este ineditismo, porque a gente foi treinado e acostumado a dominar o futuro, né? a dominar o nosso planejamento. Então, hoje a gente não sabe e ninguém sabe como estaremos daqui a um mês. Isso é absolutamente angustiante, a gente nunca viveu isso. Então, olhando para o tal do mundo VUCA, né? Nós já estamos, e aí os futuristas vão ter trabalho de criar outra sigla para a gente estudar, porque o VUCA já aconteceu. Estamos num mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Falando um
pouco, ainda mais de como o conceito de templotion, né, da Ed Weiner, ele é real, eu fiz uma formação em novembro de 2018, olha isso, não tem 2 anos. Eu fui para Nova York estudar numa universidade chamada Cornell. A Universidade de Cornell ela tem 150 anos de tradição, mas eu fui para a Cornell Tech, que é uma incubadora de inovação e de startups que foi criada para fazer concorrência com a Vale do Silício, né, na Califórnia, e eu fui estudar o modelo mental da liderança digital. Afinal de contas, o que é esse líder do futuro? O que ele vai estar pensando? E olha coisas que foram faladas lá, que eu vou apresentar aqui, ler para vocês, como essas coisas nós já estamos vivendo agora. Afirmações. Para uma estratégia bem-sucedida, são necessários muitos erros e é fundamental assumir risco. Quem é que não está cometendo erros e quem é que não está assumindo risco? E aí, assumir risco, de novo, é falar de vulnerabilidade. E quando a gente assume risco e assume a possibilidade de errar, a gente, quem tem mais autoconhecimento, que é um outro conceito que a gente sempre ouviu, né? Que quem se conhece sai na frente mesmo. Porque eu fico imaginando quem tem baixo autoconhecimento enfrentando o momento que nós estamos enfrentando, provavelmente eles estão sofrendo mais do que tem autoconhecimento. Porque o caminho do ineditismo, diferente da incerteza, é o seguinte, a analogia é, a incerteza é, eu estou andando por um caminho e abriram 2 bifurcações, para a esquerda e para a direita. Eu não sei, eu não tenho certeza para onde eu vou. Agora, o ineditismo é, eu estou indo pela estrada, tem uma neblina na frente, eu não sei o que me aguarda depois da nuvem. E aí, quem tem autoconhecimento já sabe assim, opa, isso aqui me dói, isso aqui não me dói. Isso aqui eu consigo, isso aqui eu não consigo. E quem não tem autoconhecimento deve estar num processo de muito sofrimento. Mas vamos aqui para outras afirmações lá da Cornell Tech. No universo da transformação digital, é essencial que o conceito de poder seja flexibilizado e as tomadas de decisão sejam compartilhadas e menos centralizadas. E aí o professor Evandro, no primeiro dia, falou muito bem que o modelo comando-controle, comando-obediência, ele já estava fadado ao fracasso, só que quem insistia nele perdeu o poder neste momento da pandemia. Como que eu controlo equipes, e a gente tem empresas de mais de 10 mil colaboradores, como que eu controlo essas equipes? Se eu não estou mais na minha sala e eu passo pelo corredor e vejo quem é que está em cada e pergunto, inclusive, está no banheiro, né? Não tem gente que tem esse nível de controle? Você imagine agora cada um na sua casa. Como que a gente controla? Então, a flexibilização de poder é algo que se exigia em termos de competência no futuro e que chegou. Né? Quem não tem essa flexibilidade e essa concepção de que o poder ele foi quebrado mesmo, né? As decisões, elas são compartilhadas. Está tendo dificuldade de fazer entrega na sua organização. E outra afirmação, a forte relação entre emoções e decisões de risco. A influência do humor gera grande impacto nas organizações. E aí, de novo, a gente voltando à competência da inteligência emocional, que Daniel Goleman fala tão bem no seu livro, que é as pessoas que têm fragilidades emocionais também estão sofrendo muito, né? Quantos de nós aqui, né? E aí, com inteligência emocional desenvolvida ou com baixa inteligência emocional, já não passou por verdadeiros momentos de mais do que tristeza. Quem é que daqui ainda não se viu conectado a um limiar, se é que não se conectou, um limiar mínimo de depressão? E imagine quem não tem o desenvolvimento da inteligência emocional enfrentando todas essas barreiras e percebendo que estar aqui neste ambiente, né? E que na porta do lado tem o filho, que do lado tem o marido, né? E que segura esse processo de profissional sobre esses novos moldes, né? Então, quando a gente fala, né, sobre a adaptabilidade, é o encurtamento do tempo. Quando a gente fala sobre o ineditismo, como eu dou conta desse inédito, e sobre como eu falo da inteligência emocional, que a gente precisa dar conta.
Eu acho que o professor Evandro caiu, mas pode tocar aí, continuar mais um pouquinho, tem mais 5 minutos sem problema nenhum. E o Eu pessoal está aqui cheguei adorando. Ah, que bom. trazendo Que aí bom. a nossa realidade, tudo isso que a André falou. Eu caí aqui no computador, mas imediatamente entrei pelo smartphone, né? Então, essa capacidade que a gente tem que ter de produzir soluções em tempos, vamos dizer assim, extremamente curtos, né? Realmente houve uma interrupção do serviço de internet e aí está fora do nosso controle. Pode acontecer com qualquer uma, que alguns colegas também aqui, eu percebi que foram saindo e entrando novamente. Mas eu queria perguntar a você, André, hoje em dia, eu falei um pouco sobre competências humanas, né? No primeiro dia, a importância das competências humanas. Porque nós estamos trazendo muita questão da tecnologia nesse novo mundo. A gente fala, você falou aí de comando e controle, que eu trouxe essa questão aí no primeiro dia, que remete aos valores de uma sociedade. Olha, tá vendo? Estamos vivendo um momento agora, ó, inédito. Se estivéssemos no analógico, o professor Evandro ia concluir a pergunta dele. Com certeza. Vamos ver se ele consegue retornar. Se não, a gente continua abrindo aí para o pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta para a professora Andréia. Então, enquanto isso, vou aproveitar que eu também quero aqui ter um tempinho a mais, enquanto o professor vai se reconectando. Quando a gente fala, né, sobre transformação digital, e eu recomendo fortemente um livro, não sei se alguém, todo mundo já teve acesso, enfim, chamado Organizações Exponenciais. É um livro fantástico, o professor Robson está balançando a cabeça, então já viu. Ele é um livro muito disruptivo, que traz muito do cenário que já está acontecendo, e ele nos aponta 4 pilares de competência que eram projetadas para o futuro, mas vejam vocês se a gente já não chegou nestas competências. Ele diz que um profissional exponencial, um líder exponencial, ele está baseado em 4 pilares. Ele precisa ser um profissional futurista, inovador, tecnólogo e humanitário. E aí, vamos olhar o que está sendo exigido de nós no hoje, no agora, que é a proposta da palestra. Futurista. Quem daqui não é futurista no sentido de olhar para tendências, tentar projetar, a gente faz isso todos os dias, toda hora. Inovador. Afinal de contas, o que a gente está fazendo aqui é inovar, né? Eu fico imaginando como que seria esse webinar se fosse analógico. Quantas adaptações a gente teve que fazer por ele ser virtual. Segundo, tecnólogo. E tecnólogo não significa a gente ter que saber de robótica, internet das coisas, inteligência artificial, mas saber usar a tecnologia. Ontem o professor Evandro falou muito bem isso, o Caio falou muito bem isso, e a professora Heloísa falou muito bem isso. Então, essa perspectiva tecnóloga a gente tem que ter. E por último, que eu acho que era a pergunta que o professor Evandro ia fazer, no sentido que é o pilar humanitário. Nunca se exigiu tanto de nós uma reflexão sobre o humano. E o humano não só no sentido eu com o outro, mas eu enquanto humanidade. E aí os profissionais da área de sustentabilidade, eu brinco que a hora de surfar na onda é agora. Porque o conceito de sustentabilidade nunca foi tão relevante. E o sentido amplo, não só ambiental, mas econômico, cultural, social, nunca ficou tão evidente a nossa interdependência enquanto humanos. Então, o que era dito para um profissional de futuro, né, tecnólogo, humanitário, futurista e tecnólogo, inovador, já chegou. Então, essas são competências que eram projetadas para o futuro e que de nós nesse momento. Professor Evandro, conseguiu? Eu acho que está complicado. Mas, professor André, só tirando uma dúvida, se você pudesse dar um conselho, somente um conselho para um profissional nesse momento de pandemia e de se reinventar, né, nesse momento vulco total, qual seria esse conselho?
Eu daria o conselho, André, de que preste atenção nas redes que vocês estão construindo. Quando eu olho para a carreira, né? E quando a gente olha para a carreira, a gente olha, não tem jeito, para a empregabilidade, né? Esse conceito de mandar currículo, isso é algo que daqui a pouquinho vai ser abandonado. O currículo é um segundo passo. O que está impulsionando inúmeras carreiras? A nossa rede de relacionamento. Aqui, se predispor, estar aqui nesse webinar, isso faz parte da construção da nossa carreira. Quer ver um outro conceito que eu gosto muito de carreira? É o chamado, que não é meu também, que é um outro livro que eu tenho recomendado demais, do Joseph Tepperman, que é o Anticarreira. E o que ele traz nesse conceito de anticarreira? A gente não precisa ser mais só uma coisa. A gente pode ser uma série de coisas. Então, a gente pode ser ou o professor, ou o executivo, ou o mentor, ou o palestrante, ou o motorista de Uber, por que não? Ou quem aluga a sua casa no Airbnb, por que não? Né? Ou a pessoa que faz trabalho voluntário. Então, a carreira, ela já deixou de ser linear, ela é múltipla, e ao ser múltipla, ela nos dá uma série de possibilidades, inclusive de protagonismo e liberdade sobre a nossa própria carreira. Então, eu acho que essa construção de rede é muito importante, que a gente fique muito atento, e por isso o cuidado para a gente olhar para essas janelinhas e entender que a gente está num ambiente profissional. Professor André, consegui voltar, professor André, também. Que hoje bom! realmente está instável. Hoje a Clara está me deixando na mão aqui. Isso não aconteceu nenhum dos 2 primeiros dias, mas hoje ela está se superando. Eu vou aproveitar e dar a palavra aqui ao nosso colega, o professor Carlos Legal, levantou a mão, e eu gostaria de passar a palavra para ele. Ele deve ter um comentário ou alguma pergunta para fazer. Professor, por favor. Oi, Evandro, obrigado. Parabéns, minha querida, professor Robson, meus queridos amigos aí, companheiros dos MBA. André, eu queria trazer um comentário, puxar uma situação que eu tenho observado bastante e queria aproveitar isso para a tua opinião. Eu tenho percebido que muitas pessoas estão vivendo determinados dilemas, né? Tanto numa posição de liderança, quanto também como profissionais inseridos dentro de uma organização. Então, vou trazer uma situação mais concreta. Durante essa semana, eu recebi 2 contatos de pessoas dizendo o seguinte: eu não estou aguentando a pressão que o meu chefe, que a minha empresa tem colocado em cima de mim para que eu possa gerar resultados. Então, o dilema é justamente o que a gente faz nesse momento? A gente continua buscando e perseguindo o resultado. Isso é uma situação legítima, porque as empresas precisam faturar, mas, por outro lado, a grande pergunta é: quem está comprando? Né? E, por outro lado, essa necessidade, principalmente dentro de uma liderança, de trazer justamente esses elementos que você tem relatado, né? O apoio, o fato de você estender a mão, de se preocupar com a pessoa. A gente percebe uma certa inabilidade de muitos gestores, né, de ter esse equilíbrio, né, de ter uma gestão humanizada, de simplesmente uma ligação e perguntar: escuta, como é que você está, como é que está a tua família e tal. Isso, na minha observação, tem levado as pessoas a refletir sobre outras possibilidades de carreira. E aí você acabou de dizer muito bem que na realidade a gente começa a vislumbrar, como eu, você, Evandro, Robson, a gente atores, como professores, como coaches ou mentores, mas tem pessoas que estão inseridas dentro das suas empresas e que ainda não serviram para a idade. E eu queria que você comentasse um pouco sobre justamente
como é que a gente pode harmonizar esses elementos? Porque realmente a gente percebe que não é o momento de continuar. Me parece que a gente se colocou em muitos problemas em função desse padrão, né? Da ganância, da busca irrefletida pelo resultado e muitas vezes sem considerar o elemento humano, deixando um rastro de destruição aí. Então está aí a minha pimenta. Olha, Carlos, o Carlos é um grande amigo, né? E ele é tão valioso e que parece que a gente combinou esta pergunta. Tamanha a nossa conexão, Carlos. Inclusive, para responder esse ponto do professor Carlos, acho que faz todo sentido, professor Evandro, a gente colocar a nossa enquete. Porque ao responder a nossa enquete, a gente pega o gancho para, com mais consistência, responder à pergunta do professor Carlos. Então, está aberta a enquete, peço que todos votem. 30 segundos. E enquanto as pessoas estão votando na enquete, professor André, eu quero aqui compartilhar algumas reações da nossa audiência. O Marconi diz: parabéns, professor André. Muito motivador e esclarecedor a sua fala. Dicas valiosas e diretas. A professora Heloísa também está elogiando. Excelente conselho, professor André. O professor Robson diz: André, e não mais o conceito verticalizado que ainda está presente na mentalidade de muitos. Temos aqui o professor, está aqui como E-Machines, me perdoe se eu, por acaso, pronunciei errado, do Instituto Viana Júnior. Ele está dizendo, ou ela está dizendo, eu não sei aqui exatamente identificar quem é a pessoa. Muito bom, professor André. Sua fala será obrigatória para os meus alunos de administração do Instituto Viana Júnior. Muito bacana. A professora também, Gilvi Orlandi, está dizendo: excelente discussão, André. O Márcio Lobato: excelente reflexão para o momento e para o futuro, em processo de mudança contínua. E a Leíse conclui dizendo: acrescentaria alguma habilidade às 4 que você apresentou, professor André? Está perguntando. A Leís fez uma pergunta. Vamos ter que ir por partes. Primeiro, meu abraço. Primeiro, meu abraço, meu carinho aqui ao meu querido Marconi, que é um grande profissional que trabalha comigo na Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui do Espírito Santo, onde eu sou diretora executiva, e é um querido que sempre que pode me prestigia com a presença dele. Marconi, muito bom. E agradeço aí ao feedback das pessoas. Para mim está aparecendo aqui, já é o resultado, professor Evandro, ou ainda tem um tempinho? Agora acabei de fechar a enquete e estamos aí com o resultado na tela, para todos verem. Pode comentar, professora. E aí, é um resultado feliz, né? Porque mais de 80% das pessoas daqui estão satisfeitos com a sua carreira e veem um propósito especial naquilo que fazem. Mas, conectando a belíssima provocação do professor Carlos, nem todo mundo está tão feliz assim como nós. Então, somos um grupo privilegiado. As pessoas, em geral, eu tenho observado, estão muito infelizes com a sua carreira, e especialmente onde estão trabalhando, porque estão vivenciando esse esticar de elástico que tem gerado uma série de consequências que eu chamo, inclusive, biopsicossocial. Biológica no corpo, psicológica na saúde emocional e social, porque as pessoas não estão perdendo só empregos, as pessoas estão se separando, as pessoas estão deixando de se relacionar com os seus filhos por conta desse elástico que está se esticando demais. E aí, eu acho que tem uma mensagem para essas organizações que cada vez mais o propósito e o tratamento humanitário tem feito a diferença para talentos, para retenção de talentos. As pessoas estão querendo entender que empresa é essa que eu vou entrar, que empresa é essa que eu vou ficar. E a única coisa que eu sempre dou de conselho para quem está vivendo esse elástico sendo esticado
a gente precisa ressignificar sucesso. Eu acho que sucesso já deixou de ser um salário numa empresa, com um planinho de saúde, com seguro de vida. Sucesso é muito mais potente e amplo do que a gente, historicamente, os meus amigos aqui de mais de 40 anos, né, que é a nossa geração, que foi treinada a entender que sucesso é você subir na carreira a custo de qualquer preço. Então, não é raro a gente ver grandes executivos no 5º casamento. E nada contra se separar não, tá, gente? É só um dado de que, quando inclusive é desligado da empresa, muitos fazem o quê? Se suicidam, porque a vida ficou limitada ao ambiente corporativo. Ele não sabe voltar para casa. Quantas pessoas geram hora extra de forma proposital porque não quer se conectar com a casa? Só que a casa, o trabalho está dentro da casa agora, e como que faz? Se eu não me acostumei a me relacionar com a minha companheira, com o meu companheiro, se eu não acostumei a dialogar com o meu filho, se agora eu tenho que sentar à mesa e o meu filho está comigo, meu marido está comigo, e eu não me habituei a esse diálogo, porque o sucesso para mim era ficar dentro de uma organização a qualquer preço que me tira tudo, e que inclusive tira a saúde psicológica e social. Então, eu recomendo esse ressignificado de sucesso e que a gente volte a querer ser feliz no trabalho, porque é possível ser feliz no trabalho. Por isso que eu fico muito feliz com esse indicador de mais de 80%, porque não é um indicador que conversa com a realidade do que eu vejo no meu dia a dia, em sala de aula, como consultora, como mentora. As pessoas estão muito infelizes e buscando ressignificar a sua carreira, e a minha recomendação é ressignifiquem o sucesso, porque sucesso é muito mais pleno. Professor Carlos, foi? Muito obrigado, professora Andréia. Muito obrigado pela sua brilhante explanação. A gente, inclusive, estava discutindo aqui no chat, né? E o professor Carlos complementou, dizendo que é realmente a gente estava conversando, chegando à conclusão de que é um conceito muito mais amplo, né? O conceito de realização profissional e pessoal. Ele diz aqui que não se limita ao dinheiro, né? Mas a relacionamentos, conhecimento, amizade, saúde. Eu complementei exatamente dizendo, as pessoas muitas vezes adoecem, aliás, não muitas vezes, ainda adoecem para conseguir posições de mais destaque na empresa, né? Para ter um melhor salário, e muitas vezes não se dão conta de que todo esse ganho financeiro ou de poder que elas estão conquistando, isso é revertido em custo para a manutenção da sua saúde depois, com remédios, tratamentos psiquiátricos, com a perda de entes queridos, pelo estresse, pela ruptura de uma normalidade de convívio. Então, é um preço realmente alto que cabe às pessoas pensar se vale a pena mesmo pagar ou não esse preço. Muito bom. Estou vendo aqui que algumas pessoas comentaram no chat da incrível Brené Brown, que quem ainda não viu a palestra dela na Netflix está obrigado a assistir, que ela fala brilhantemente sobre a coragem de ser vulnerável. E eu acho que essa é uma grande competência que a gente precisa desenvolver no agora. A gente sai na frente quando a gente se permite e tem coragem de ser vulnerável. Então, muito legal aqui a Gilvi dando essa dica aí sobre Brené Brown. Muito bem, professor. Então, eu estou aqui agora, vamos dar os devidos créditos. O codinome que está aparecendo E-Machines, para nós, que eu disse não sabia quem era, é da professora Patrícia, do Instituto Viana Júnior, e ela diz que esta é a discussão que faz com os alunos sobre qualidade de vida no trabalho, biopsicossocial. Ela trabalha nessa área. Não por acaso, o professor Carlos Legal e a professora Andréia também são titulares dessa área, né? Então, acho que aí já tem um bom networking para vocês aí conversarem. Tá bom, professora Patrícia? Muito obrigado por estar conosco aqui. Professora, podemos, Evandro, então, agora discutir um pouco... Oi, Robson.
Oi, me permite aqui uma intervenção aqui. Claro, por favor. Andréia, eu acho que é bastante relevante o que você está trazendo. Até fiz um comentário aí que há alguns anos a Betânia Tanuri publicou um livro, resultado de uma pesquisa dela, só com presidentes e vice-presidentes, diretores de empresas, onde 84% dos respondentes confessaram, admitiram que são infelizes. E a gente está falando das pessoas que estão no topo das organizações, né? Ganham muito bem, certamente ganham mais do que todo mundo que está aqui, e são infelizes, dedicaram ao sucesso. Me ocorre outra coisa, que é como que pessoas infelizes podem criar ambientes felizes e promover realização das pessoas que trabalham. Hoje eu vi uma notícia que choca, onde milhares de pessoas que trabalham como entregadores aí no iFood, Uber Eats, etc., devem promover uma paralisação geral no Brasil no dia 1º de julho, porque eles estão sendo explorados, escravizados. Um deles está falando que o mais difícil é quando está com fome entregar comida e não ter o que comer, sujeito à pandemia, porque estão na rua o tempo todo, e as empresas são indiferentes ao sofrimento dessas pessoas porque não têm vínculo, mas na verdade estão trabalhando. Então, quando nós falamos de carreira, nós temos que olhar também para esses milhões de jovens e muitos profissionais. Eu converso sempre com motorista de Uber, que às vezes foi gerente de empresas e perdeu o emprego, são profissionais qualificados, e nós vivemos uma situação muitas vezes dramática. É preciso olhar para isso, daí é um desafio que a gente tem. Muito bom, professor Robson. E eu acho que, inclusive, a gente está vivendo um fenômeno muito interessante, que é em relação ao mercado consumidor. Nunca a gente quis saber tanto o que as empresas estão fazendo antes de consumir. A gente tem vivido e assistido algumas coisas, e tem determinadas empresas que eu, por exemplo, não aceito produto nem que me dê de graça. Isso é um fenômeno contemporâneo. Há alguns anos atrás, a gente não perguntava assim, essa roupa que eu vou comprar, ela é fruto de trabalho escravo? A gente simplesmente comprava, se era bonita, se era feia, se era barata ou se era cara. Hoje a gente quer saber. Então, eu inclusive recomendo a essas empresas que, do ponto de vista de mercado, fiquem atentos a essa exploração, porque nós estamos atentos. A gente não consome mais só serviço e produtos. A gente está consumindo o que tem por trás. Então, eu acho que entender o que essa empresa faz com o seu colaborador, com o seu fornecedor, e aí um conceito muito contemporâneo que é do capitalismo consciente, que tem crescido fortemente, em que empresas perceberam que lucrar é importante, mas elas não podem viver só lucrando. Elas têm uma responsabilidade de impacto social, e a gente que é consumidor cada vez mais consome isso. Eu sou uma pessoa que eu sou capaz de pagar mais pelo mesmo produto, se eu entender que aquela marca tem uma responsabilidade social, seja lá com que projeto for. E quanto mais verdadeiro e coerente, mais eu quero consumir, mesmo que eu não tenha necessidade. Isso provoca em mim, enquanto mercado consumidor, o desejo de consumir. Então, a recomendação é que fiquem atentos, porque nós estamos. É verdade. Isso, aliás, é uma prática que na Europa já se vê há algumas décadas, né? Já me recordo de alguns cases, desde a época que era estudante, de algumas empresas que eram boicotadas exatamente por adotar práticas de escravidão nos processos produtivos. Algumas grandes marcas do mundo esportivo, por exemplo, empresas que desrespeitam o meio ambiente ou que usam agrotóxico em alguns alimentos, né? São empresas que têm sido preteridas nos hábitos de consumo na Europa. Isso está começando a chegar no Brasil. Espero que realmente cresça essa consciência, porque nós também somos responsáveis pelo mundo que nós temos. Aliás, nós somos os responsáveis, não também responsáveis. Não é verdade? Professora, excelente abordagem, excelente propositura de debate, discussão. Eu falo que essas 1 hora desse evento realmente não são suficientes. Hoje eu vou ter que novamente pedir às pessoas, né? Claro que quem tiver as suas necessidades de trabalho e não puder ficar conosco, um pouco mais, mas eu vou ter que esticar um pouquinho mais o horário
E não, isso não quero que seja entendido como um desrespeito às pessoas, à nossa audiência, mas sim como um bônus para aqueles que estão tão envolvidos e presentes e ligados no nosso debate, na nossa discussão. E agora ainda temos a explanação do professor André Aguiar, que vai nos trazer, então, uma discussão bastante interessante, importante, dentro da perspectiva das empresas, das organizações e do próprio trabalhador. A professora Andréa falou com muita propriedade de carreira e certamente, professora, não conseguimos esgotar tudo que você teria para trazer e compartilhar conosco. E eu acho que esse gostinho de quero mais vai gerar nas pessoas o sentimento de nos pedir, como já recebi alguns pedidos, novas webinars para aprofundar determinados temas. Como eu já, inclusive, conversei com o Caio ontem, para ele trazer um pouco mais para nós o conhecimento que ele tem sobre os workplaces, e as ferramentas de gestão de trabalho remoto. Então, certamente, professora Andréa, nós vamos retomar essa discussão num evento específico para isso, numa live só para debater detalhes práticos, objetivos de carreira. Um prazer enorme estar nessa discussão. E eu gostaria, então, de pedir permissão a você para passar a bola para o nosso colega, o professor André, para ele, então, falar um pouco para a nossa audiência sobre o LinkedIn, como o LinkedIn pode ser utilizado como uma ferramenta estratégica, André, tanto para as empresas como para as pessoas. Outro dia falávamos, olha, ninguém mais manda currículo impresso no papel com aquela foto séria de terno, porque as empresas não conseguem mais trabalhar num contexto, Aí nós estamos falando de valores da era industrial, num contexto operacional, e às vezes você recebe uma pilha de 200 currículos, você vai ler um por um, não dá. E o LinkedIn, pelo que nós temos de conhecimento ainda superficial, e você vai nos abrilhantar com a sua experiência, desvendando os segredos dessa ferramenta, ela nos permite filtrar e sermos mais seletivos, professor André? Vê se eu estou equivocado. Então, por favor, traga esse conhecimento para nós aqui, compartilhe conosco. Obrigado. Vai ser uma tarefa dura, dar continuidade à palestra da professora Andréa, mas vamos tentar. Eu acho que, para começar, a gente tinha que... eu vou pegar um gancho em tudo que ela falou e eu queria colocar aqui a questão, o que é o sucesso? O sucesso é ser feliz. O que significa ser feliz para mim provavelmente é diferente para a professora Andréa, para o professor Robson, para a Mônica, para o Alfredo, que está aqui, para cada pessoa. E como que a gente consegue ser feliz no mundo de hoje? Existem N aspectos que são complexos, eu não vou entrar no mérito, mas um deles é você escolhendo uma corporação, uma empresa legal para trabalhar. E como é que eu consigo escolher uma boa empresa para trabalhar? Aí entra o LinkedIn. Eu queria puxar esse gancho. Existe hoje um... Professor André, o seu som não está saindo. Alguém mutou aqui. Bom, então existe hoje um ecossistema gigante, digital, que pode nos ajudar a escolher uma boa empresa e para a empresa se posicionar positivamente dentro da sua realidade para essas pessoas. Hoje, quando eu falo com gestores, com equipes de RH, é uma tarefa quase que hércula você contratar o talento. Quem é o talento? O talento é aquele cara que vai assumir, que vai trazer valor para a sua equipe. O cara que vai aumentar o skill da tua equipe, é o cara que vai aumentar a produtividade do time. Então, como que as empresas conseguem atrair essas pessoas e como que você, que é profissional, está querendo se realocar, está querendo mudar de carreira, está querendo ter o seu sucesso pessoal através do trabalho, consegue usar o LinkedIn para poder performar melhor e conseguir escolher e se recolocar. Então, vamos falar um pouquinho desse ecossistema do LinkedIn.
O LinkedIn hoje tem 610 milhões de pessoas cadastradas. Aqui no Brasil são mais de 41 milhões de pessoas. Para essas pessoas, 40% delas, ou seja, mais de 15 mil pessoas, acessam diariamente o LinkedIn, gastam em média 17 minutos pesquisando sobre empresas, sobre gestão, sobre carreira, ouvindo professores como a Andréia, ouvindo pessoas e adquirindo informações, né? Além disso, o perfil a persona média do LinkedIn, ela tem curso superior, ela tem uma formação técnica positiva que pode agregar. Então, e existe ali um grupo de empresas gigante oferecendo possibilidades de recolocações ou de novas carreiras que podem ser usadas para essas pessoas que hoje não estão satisfeitas ou não estão felizes, né? E aí, trazendo o gancho, não tem sucesso, né? Pois não estão felizes, fazendo essa transição e, quem sabe, atingir a felicidade. Bom, então, como que hoje uma empresa deve se posicionar dentro do LinkedIn para poder atrair esses talentos, né? Existe uma ferramenta dentro dessa mídia social chamada Company Page, que é um espaço para que gestores e gestores de RH posicionem a sua empresa e coloquem para todo mundo como é interessante e como é legal vir trabalhar com eles. Você sabia que 78% dos brasileiros acham muito importante que a empresa onde trabalham seja ligada a uma causa socioambiental? Ou seja, que 78% se sentem motivados a consumir ou optar trabalhar por empresas que tenham uma causa socioambiental. Bom, então, uma vez que eu explanei um pouquinho sobre esse ecossistema, que é o LinkedIn, abrangência, perfil, eu queria pedir ao professor Evandro. Professor Evandro, o senhor está por aí? Bom, caiu, Estamos então aqui. vamos... Estou atento, agora não caiu mais. Coloca aquela enquete para a gente aí, para a gente ter uma noção de como que as pessoas veem o LinkedIn hoje. Está aberta a enquete. 30 segundos para votar. Todo mundo. Vamos lá. Caíram algumas vezes, a gente foi derrubado aí pela internet, mas agora não pode falar, elogiar, não, senão vai cair de novo, né? Sabe aquela famosa lei de Murphy? Se eu elogiar e disser aqui que ficou bom, aí vai cair. Então, deixa eu manter aqui É muito legal. a prudência. O LinkedIn hoje, cara, é uma mídia social para empresas e pessoas muito relevante, tanto para trocar conhecimento, para fazer networking e para se posicionar. É uma ferramenta que pode, pegando novamente o gancho da professora Andréia, né, facilitar naquela relação de recrutador e recrutado, encerrando o currículo de papel, que é uma coisa que esse mundo já não aceita mais. Agora, então, menos ainda. E aí, aproveitando esse gancho do professor André, eu vou até fazer uma leitura aqui de um comentário da Giane, né, que ela diz exatamente, há marcas oportunistas que querem, ela usa entre aspas, limpar a ficha por meio de doações durante a pandemia. E o professor Robson concorda com ela e diz, não assumem a responsabilidade com relação aos direitos dos empregados e à sociedade, questões socioambientais, e agora posam de bonzinhos fazendo doações, igual marketing social, não cola. E não cola por quê? Porque as redes sociais, e aí eu estou trazendo o próprio LinkedIn, eu queria que o professor André comentasse, elas vão desnudar, vamos dizer assim, né, André? Elas vão revelar a realidade daquela empresa, né? Os próprios empregados da empresa, clientes, sabem quem é aquela empresa. Então, por isso que a questão hoje do marketing, lembra, a gente falava muito de marketing pessoal nos anos 90, né? Início dos anos 2000, hoje as empresas também têm que fazer o seu marketing pessoal. Mas não adianta ser um marketing mentiroso, né? Como outro dia eu ouvi de uma profissional da área de comunicação, e eu estava dizendo o seguinte, o grande problema é que nós, muitas vezes,
nos deixamos iludir pela publicidade enganosa que quer vender e deixamos de ter em consideração o que efetivamente importa, que é uma comunicação verdadeira, honesta. E isso a rede social hoje tem condições de mostrar, né? Revelar. Queria que você comentasse isso, professor. Vamos lá. Então, uma vez, vamos dar uma olhada. Já saíram os resultados, a gente já Nós tem temos os 23 pessoas que conseguiram votar. Eu posso encerrar a questão com ela. Temos 76% de votantes. Com continuidade, né? Tá, então eu vou encerrar essa enquete, compartilhar o resultado. E aí o professor André pode comentar o resultado e comentar essas duas falas. Então, vamos lá. Uma das coisas que é muito interessante quando a gente fala de mídias sociais é a interatividade. O que é isso? Hoje em dia você não esconde mais nada. Você não pode fazer uma ação de marketing social, ou seja, vou fazer uma ação de apoio a uma comunidade X ou de apoio a uma certa categoria de profissionais que colaboram comigo, sem que isso seja vigiado, monitorado, metrificado e comentado por todo mundo na internet. Não tem jeito, cara. Você não esconde mais durante muito tempo. Se antes uma mentira rapidamente era desvelada sem essa internet, em alguns meses isso vinha à tona, hoje a gente está falando de segundos, tá? Rapidamente alguém vai tirar uma foto, alguém vai fazer um vídeo, vai fazer um comentário, e aquilo viraliza nas mídias sociais e você, em vez de ter uma participação positiva com aquela ação de marketing social, aquilo vira negativo. Tá? Hoje, com o advento das mídias sociais, a viralização do uso pelas pessoas, é fundamental que as empresas se posicionem socioambientalmente dentro da comunidade onde elas habitam, dentro do ecossistema onde elas estejam. Tá? Analisando a enquete aqui, você vê que 67% das pessoas trabalham para fazer networking, ou seja, para conseguir informações, contatos, parcerias e tudo mais. Isso é muito legal. E somente 1% das pessoas que votaram utilizam para captação de talentos. Cara, isso é uma coisa que vai mudar muito rapidamente. As pessoas com potencial, obviamente não todas, você não tem 100%, é uma mentira de qualquer coisa, mas grande parte das pessoas que são relevantes no cenário, ou seja, que tem uma boa formação, uma boa captação, elas têm um perfil no LinkedIn. Se não tem, vão ter. Então, quando você tem uma empresa que deseja recrutar um talento, ali hoje é o principal ecossistema de captação disponível no mercado. Existem outros? Óbvio que existem. Mas as ferramentas que você tem disponível para filtragem, para relacionamento, para análise de dados, são muito interessantes e facilitam demais a vida do recrutador. Por outro lado, o recrutado, a pessoa que está buscando a recolocação, tem como analisar comentários, tem como analisar as ações sociais, a cultura corporativa, ou seja, todas as informações que fazem com que aquela pessoa aceite ou se interesse em trabalhar em uma empresa estão disponíveis no LinkedIn, junto, professor Evandro, dos comentários de todas as pessoas que têm ou que não têm um vínculo com aquela corporação. Não dá para você esconder mais que você não liga se o esgoto que a sua empresa produz é despejado in natura. Não dá mais para você esconder se você explora, como teve um comentário de um professor que fez aquela pergunta sobre a cobrança excessiva de resultados. Se uma empresa explora ou força demais a sua equipe, obviamente todos precisam de resultados, mas não a contraposição ao sofrimento da equipe. Você não vai matar, criar um caos depressivo na sua equipe para poder conseguir resultados. Então, bom, e aí eu queria colocar... Bom, uma vez dito isso, eu queria passar para o pessoal que trabalha captando os talentos algumas ferramentas interessantes que o LinkedIn tem para fazer a captação, a filtragem ou a atração de recursos. Né? Uma vez que a sua empresa já tem aquela company page bem posicionada, bonita, atualizada, com dados verdadeiros, né? Com destaque para as suas qualidades, para as suas referências, o que a gente começa a fazer? A distribuir
a viralizar as nossas ofertas de emprego, as nossas ofertas de oportunidades. Tá? A primeira forma que você pode fazer isso é criando posts orgânicos. Ou seja, você vai ter lá a sua timeline lá do LinkedIn, a sua postagem, abrindo uma vaga, uma posição dentro da sua empresa e abrindo um processo seletivo. O que tem de bom nisso aí? Todos os candidatos que chegarem através dali, automaticamente você tem acesso ao perfil dele, as relações, as conexões, e quem sabe você não tem pessoas que trabalham com ele dentro da sua corporação que possam trazer uma referência pessoal e te ajudar nesse processo de seleção. Tá? A segunda ferramenta interessantíssima do LinkedIn para atração de talentos, para captação, é pesquisa direta. Você pode entrar e pesquisar um professor de marketing que já tenha dado aula na FGV, que já tenha dado aula na Escola Superior de Propaganda e Marketing e que more no Rio de Janeiro. Você consegue filtrar por qualificação, por experiência anterior, e aí tem acesso a uma lista de profissionais que satisfazem aqueles requisitos. Com isso, você pode entrar em contato direto com essas pessoas e trocar alguma informação sobre o currículo, a vaga e, quem sabe, a captação. E a terceira ferramenta que eu acho muito legal e que a gente pode disponibilizar quando fala de LinkedIn são as ferramentas pagas. Como toda mídia social, o LinkedIn não é diferente, gosta de faturar em cima das empresas. Você pode patrocinar uma vaga determinando todo o perfil do profissional e ele vai te dar listas de profissionais que satisfazem aquela ferramenta. Da mesma forma que as pessoas que estão buscando a recolocação têm formas orgânicas, ou seja, não pagas, de procurar empresas, de procurar vagas através das buscas que a ferramenta disponibiliza, assim como ferramentas pagas, impulsionadas, que eles chamam de premium, onde você deposita um valor, paga uma mensalidade e tem acesso a todo um processo de captação, de seleção e tudo mais. O interessante é que essas ferramentas são muito novas. Apesar da mídia social, do LinkedIn, já estar disponível há alguns anos, alguns bons anos, ela virou esse veículo de massa há pouco tempo. Então, você tem muito poucos gestores de RH, você tem muito poucas pessoas que já estão capacitados a usar essas ferramentas ou para captar profissionais de forma efetiva ou para serem captados. Tá? Então, eu vejo muito comentário de profissionais dizendo: poxa, estou lá no LinkedIn, não tive uma vaga. Aí você vai analisar, eu já fiz isso algumas vezes, analisar o perfil da pessoa. Ele quer uma vaga de desenvolvedor de software, e o perfil dele trata de tudo menos de desenvolvimento de software. Então, quando o gestor de RH chega na ferramenta dele, ele fala de games, ele fala de um monte de coisas que ele já fez, mas não dá a ênfase necessária, não se comunica de forma adequada com o gestor de RH, de forma que ele seja atrativo para aquela corporação. Da mesma André, posso fazer uma pergunta? Desculpa Sim. te interromper, mas bem dentro dessa linha, né? Então, a gente pode entender que o LinkedIn, quando bem utilizado pela empresa, eu vejo que uma das grandes questões que, da época que eu examinei alguns currículos para avaliação, quando gestor de RH, um dos grandes problemas é que realmente as pessoas não sabiam escrever o currículo. E eu sempre disse para as pessoas: se você não consegue se vender no sentido, não no sentido pejorativo de se vender, mas no sentido de se apresentar, ninguém vai te comprar. Né? Você imagina, eu usava assim o exemplo para a pessoa: você chegar num restaurante para almoçar e aquele cardápio sujo, melado de gordura, mal redigido, cheio de adesivo de papel colado em cima, você até perde o ânimo para fazer um pedido. Agora, se você chega num restaurante, um cardápio bonito, limpo, bem escrito, com ilustrações, você até tem uma animação inicial. Esse paralelo eu faço para algumas pessoas entenderem a importância de um currículo bem direcionado que possa apresentar
verdadeiramente a sua imagem. E aí eu tenho duas questões, né? O LinkedIn, ele é uma ferramenta que pode ajudar a pessoa na construção desse, vamos dizer, novo currículo de uma melhor maneira, e também ajudar a empresa naquilo que nós chamamos de gestão, ou captura, ou busca de talentos, na medida em que ele tem uma diversidade de filtros, e a gente pode certificar pelas ações, pelos depoimentos que tem aquela pessoa, pela trajetória, se efetivamente aquilo que está escrito condiz com a realidade dela. Desculpa a interrupção, mas eu achei pertinente essas duas questões. Não, muito legal. Olha só, o LinkedIn, como qualquer ferramenta, ela pode tanto pregar um Picasso na parede, como pode quebrar a cabeça de alguém. Se ela é bem utilizada, ela é uma ferramenta potencializadora de captação de profissionais ou de recolocação. Agora, para isso, e o professor colocou muito bem, cabe à pessoa se esmerar no preenchimento daquelas informações. Por exemplo, se a pessoa procura uma vaga de professor de marketing, tá? Então ele tem que desenvolver as competências que estão, todas aquelas etapas do preenchimento da ferramenta, direcionado para o setor de marketing, ou seja, aonde ele já trabalhou, quais são as competências, os diferenciais, a formação. Quando você preenche aquilo de forma correta, de forma clara, de forma a satisfazer a demanda do recrutador, a ferramenta funciona maravilhosamente bem. Quando a pessoa escreve mal, ou seja, quando ela faz o seu menu de forma gordurosa, o recrutador escorrega por ali, passa direto, o filtro não capta. Então, é fundamental que as pessoas entendam como que os filtros funcionam, e aí você tem N cursos aí pela internet de como preencher. E aí, Evandro, abre um parênteses. Eu vejo aí, eu acho que o pessoal que está aqui já deve ter visto um monte de consultorias de recolocação. Essas consultorias têm coaches, você tem um monte de gente que dá apoio para o profissional que quer mudar de carreira ou quer se colocar novamente, se posicionar. E uma das coisas que eu vejo que estão sendo feitas de forma falha, começando a melhorar, é exatamente o apoio ao profissional no preenchimento dos seus requisitos do LinkedIn. Ou seja, essas empresas de gestão estão começando a ensinar as pessoas como preencher adequadamente o seu currículo digital que fica naquela mídia social, né? Então, hoje é fundamental, se você não está feliz dentro do seu nicho, se você entende que o seu sucesso hoje que é ser feliz, a gente já está muito claro isso para todo mundo, que sucesso não é mesa grande, não é dinheiro no banco, isso tudo é muito bom, mas o sucesso é ser feliz. E se a sua felicidade ela está sendo impactada pela empresa que você trabalha, chegou a hora de você melhorar o seu perfil no LinkedIn, de forma com que novos recrutadores te achem e surjam novas oportunidades de você se recolocar em uma empresa que vai te fazer feliz. E você, empresa, que está procurando talento, aquele cara que vai aumentar a produtividade sem estresse, que vai adicionar skill ao seu time, que vai adicionar valor ao seu time, é fundamental que você se posicione positivamente, acima de tudo, verdadeiramente, de forma transparente, dentro dessa mídia social, que é onde as empresas devem estar. Faça com que as pessoas sintam orgulho de trabalhar junto com você. Faça com que, na hora de um profissional de valor tenha que escolher entre o time A ou o time B, ele escolhe o time B não só porque você vai pagar mais, mas porque ele tem orgulho de sentar, de vestir a sua camisa e falar: eu trabalho para a empresa B. Essa empresa me faz feliz. Ela me paga relativamente bem, ela me dá uma condição de trabalho maravilhosa, ela tem causa socioambiental, ela ajuda as pessoas, o ambiente é bom, o clima organizacional é muito bom e eu tenho orgulho de bater no peito e falar: eu trabalho para o time B. Isso, se você, que é empresa, tem tudo isso, mas não fala que tem,
também não adianta. Se ninguém sabe, se ninguém vê, o que não é dito não é divulgado. Então, temos que nos comunicar. E a comunicação corporativa entre empresas e colaboradores passa hoje necessariamente pelo LinkedIn, né? Então, só para a gente poder finalizar, né, a questão é o seguinte: o que você vai fazer hoje? Você não vai simplesmente buscar novos funcionários. Você está disposto a atrair os maiores talentos disponíveis no mercado no mundo de hoje. Ou seja, a briga hoje pelo profissional de talento, ele é na unha. São poucos, eles estão empregados. O cara que vai atrair valor, que vai fazer referência, ele já está já está dentro de alguma corporação ou está há pouco tempo realocado, e cabe a você, gestor de RH, cabe a você, gestor de empresa, estar preparado para trazer esse cara junto para a sua equipe e fazer toda a diferença. Tá? Eu só queria, para poder encerrar, dar uns toquezinhos sobre a questão de como que as pessoas devem construir essa company page, ter muito cuidado com as informações, com a qualidade visual. Tá? É fundamental, já vi muita empresa errar nisso. Tá? Outro conselhozinho ao pessoal que está buscando a recolocação é tentar entrar nas company pages, dar uma olhada, ver os comentários dos ex-funcionários, dos funcionários, ver quais tipos de ações essa empresa faz. E quando você, que é recrutador, antes de você começar a trabalhar essas ações, tenta desenhar uma persona do profissional que você quer. Se você sabe o que você quer, é muito mais fácil de você encontrar. E o local ideal para você encontrar o profissional que você precisa hoje é o LinkedIn. Então, basicamente, é isso aí. Eu acho que... Aí, professor, eu queria botar aquela segunda enquete para a gente finalizar, para ver se as pessoas entenderam a importância, a abrangência e as funcionalidades do LinkedIn. A ideia aqui é você entender, saber se os profissionais que estão aqui nesse momento entenderam a importância de ter uma reputação positiva nas mídias sociais. O que vocês acham? Muito bem, a enquete está aberta, convido todos a votar. Hoje em dia é muito importante que a gente tenha uma preocupação, separe. Isso é fundamental. É um conselho que eu dou para todo mundo. Vamos separar o que é mídia social pessoal, mídia social profissional. O que eu mais vejo é aquele currículo bacana. Chega lá, quando você vai analisar essa questão, onde a pessoa está, e hoje em dia você dá um Google e você acha a pessoa em todos os lugares, e a pessoa totalmente... Você acha essa mídia social pessoal, e aí você pega informações que, de repente, maculam um pouco o perfil da pessoa. Então, gente, toma muito cuidado com o que você posta. O que você posta não se apaga. Uma vez que você postou na mídia social, mesmo que você se arrependa e você queira tirar aquilo não vai sumir, entendeu? Pessoal, vou encorajá-los aí a votar. Precisamos de mais 10 votinhos aí. Vou encerrar em 30 segundos. Bom, e nesse tempo, eu gostaria de trazer aqui, André, um comentário da professora Heloísa, né, aqui no nosso chat. Ela diz que penso que ainda há uma subutilização das mídias sociais para essa finalidade. Realmente, André, as pessoas misturam as duas coisas. Sim, sim, sim. Hoje, porque aqui no Brasil, não sei fora, não fiz esse estudo em outras mídias, mas aqui no Brasil as pessoas ainda não fazem essa separação de pessoal e profissional. As mídias sociais no aspecto pessoal, todo mundo tem, então estão hiperutilizadas, utilizadas até demais. As pessoas colocam tudo sem o menor respeito pelo seu próprio sigilo, pela sua
própria, né, tranquilidade, se expõe demais, né? Mas é pessoal, cada um faz o que quer, esse problema não é nosso. Mas quando você trata de aspectos profissionais, a gente tem que pensar de forma a aumentar a abrangência do marketing daquele perfil. E isso realmente não existe. A professora Heloísa está com toda razão. É subutilizado. As pessoas não usam as mídias sociais para poder criar uma persona digital, ou seja, criar aquele personagem que é o você profissional. Isso é muito legal, essa questão das personas, porque eu, André, pessoa física, sou uma persona que muito perto do que eu sou de verdade. Então, eu sou um cara alegre, um cara que gosta de brincar, tenho opinião sobre tudo e que falo sobre tudo que tem que falar, falo um monte de besteira, um monte de coisa certa. Esse é o André pessoal. O professor André, ele é diferente. Ele tem uma postura mais neutra, ele trabalha focado em aspectos técnicos, ele se preocupa com como os seus alunos estão, mas ele é diferente, obviamente, a essência é a mesma, mas a apresentação de cada um é diferente, né? Eu não posso agir dentro de uma mídia social profissional como eu ajo dentro da mídia social que eu tenho com os meus amigos de infância que me conhecem há 20 anos, há 30 anos. Então, hoje é fundamental que as pessoas entendam que existe, que tem que haver essa diferenciação e ter a sua mídia pessoal profissional e a sua mídia pessoal particular, né? E acabar com essa subutilização que é fundamental para você começar uma jornada de recolocação, de conseguir um emprego que te traga sucesso e você, no final das contas, ser feliz, que é o que todo mundo quer, que é ser feliz. Eu me recordo na época do mestrado, e isso foi em 2003, eu tinha um professor que chamava Fernando Tenório, ele é muito conhecido lá na FGV, e ele era bastante resistente à época a ter um telefone celular, ele não usava. Ele dizia que o celular era um instrumento de evasão da privacidade. Então, ele dizia o seguinte, agora eu não preciso me preocupar com as pessoas invadindo a minha privacidade. Eu estou no metrô e há uma senhora falando no telefone, uma pessoa, ela relata todos os problemas da sua vida e eu acabo entrando no problema, na intimidade dela, sem eu pedir. Agora, imagine isso em 2003, não tinha nem surgido o Facebook. Vocês imaginam hoje como está essa evasão, né? As pessoas postando tudo. E aí, o André, a professora Heloísa, então, comenta em cima da sua explanação, dizendo que realmente as pessoas misturam as duas coisas. Isso está ligado ao pouco cuidado com a segurança de dados e com a exposição irresponsável que as pessoas fazem na internet. E isso estimula práticas pouco éticas, cybercrimes, cyberbullying, sexting, dentre outras, etc. A Elisa diz que acredita que isso também se aplique em quem você aceita em cada persona, para manter o pessoal separado do profissional, quando se tem os dois perfis. E a professora Andréa, então, ela faz a sua manifestação aí bastante agradável, entendendo que corrobora essas questões todas, né, que nós estamos discutindo, e eu vou, então, com isso, compartilhar para você comentar, André, os resultados da última enquete e nós fazermos, então, as considerações finais para nós encerrarmos o dia de hoje. Pode ser assim, André? Está ótimo. Então, vamos lá. Eu só queria fazer enquanto você compartilha aí, eu queria fazer um comentário sobre a questão do cyberbullying. Eu estou escrevendo um artigo agora sobre a viralização da virulência nas mídias sociais. Estou trabalhando nele já até um mês e pouco, sob orientação de uma outra professora, não sei se ela está aqui, a professora Thaís, porque é um tema que me preocupa e eu cheguei a alguns números. E eu não sei se vocês sabiam que 1 em cada 3 pessoas no mundo já foi vítima de algum tipo de ataque de ódio na internet. E se eu fizer um recorte, tá, somente para a juventude, Evandro, 83% dos jovens já se sentiram agredidos ou ameaçados nas mídias sociais.
É um número impressionante, tá? É um número impressionante. Outra questão que eu queria também colocar foi que a professora... Fala, vou falar, Ivan. E preocupante. Né? Outra coisa que eu queria colocar, dando uma posição para a professora Elisa aqui, é que realmente você, dentro dos seus perfis pessoais e profissionais, você vai ter gente que vão flutuar, né? Que vão transbordar, usando uma terminologia VUCO, vão transbordar de um perfil para outro, e tem alguns que vão ficar restritos a um dos dois perfis. Você tem pessoas que são amigos, mas não tem nenhum vínculo profissional. Tem outras que são os dois, que eles tanto compartilham aspectos profissionais e pessoais, e com aqueles que são restritos ao mundo profissional, que não precisam saber qual time que você torce, qual é a escola de samba que você gosta, o tipo de música que você dança, ou se você come low carb ou espaguete. Não são aspectos profissionais. Então, a criação dessas personas te dá uma tranquilidade na comunicação em cima do que você quer dizer para cada segmento que você se relaciona. Quanto à enquete, olha que interessante, Ivan. 67% se preocupa bastante e mantém atualizado as suas mídias sociais, ou seja, tem uma preocupação real com a sua reputação. Para esse pessoal, eu falo, vamos separar os perfis. A reputação ela é diretamente proporcional ao interesse que cada um tem em você. Então, esse conselho é muito legal. Separa as mídias sociais. No item 2, você tem que 78% das pessoas percebem que as suas empresas têm uma preocupação com a reputação que tem dentro das mídias sociais. Legal. Por outro lado, só 33% das pessoas que votaram já viram uma company page, ou seja, as empresas têm uma preocupação com o que acham delas nas mídias sociais, mas não estão na principal mídia profissional, na principal mídia social de cunho profissional do mundo, o LinkedIn. Olha que paradoxo interessante, né? É o paradoxo que está vivendo hoje, da velocidade. Eu te garanto que a maioria das empresas tem um site base corporativo que não é atualizado. Eu te garanto que a maioria das empresas tem uma página no Facebook. Uma minoria já tem perfil no Instagram, mas não é igual ao Facebook. E poucas têm company page. Quanto, na verdade, o principal foco dessas empresas para a comunicação corporativa deveria ser o LinkedIn, e para corporação e para comunicação com pessoas, Instagram e Facebook. E o site é fundamental, porque isso é um ponto importante, só para concluir. Site. Gente, a mídia social da moda já foi o Orkut, depois o Facebook, foi a 8ª maravilha do mundo, o Facebook, depois o Instagram, agora o LinkedIn, e eu te falo, o Orkut acabou, o Facebook desceu, o Instagram subiu e o site continua lá. É fundamental que a corporação tenha o seu sitezinho corporativo atualizado e integre com as mídias sociais. Tá? As mídias sociais sobem e descem, enquanto o site é a cara da sua empresa no mundo digital. André, muito obrigado. Eu gostaria que você, então, deixasse a sua mensagem final aí para nossa audiência, né? E quero agradecer imensamente a sua rica explanação. Igualmente, disse a Andréia, estou certo de que a gente vai ter que marcar uma webinar só para aprofundar o uso estratégico do LinkedIn. Talvez até 2, hein, André? O uso estratégico do LinkedIn para pessoas, candidatos, e o uso estratégico do LinkedIn para empresas. Pensa nisso aí, eu vou te perturbar, vou te convidar para esse debate daqui a pouquinho, não vai demorar muito não, tá? A Gilmara Lopes está mandando aqui uma mensagem dizendo que eu só acho que a persona é para o cuidado do ambiente, mas não podemos nos transformar em outro ser, senão faltará credibilidade. Eu acho que o que o professor André quis dizer é que, na verdade, a essência, que ela chama de outro ser, a essência não muda. O que muda são os papéis. Aí o professor André pode me complementar dizendo se eu estou errado. Quando você é uma pessoa... A colocação dele é muito legal. Legal. Não,
A colocação dela é muito legal, porque isso aí é muito importante. Você ter personas, uma persona profissional e uma persona pessoal, ela não pode ser uma persona mentirosa. Ela não pode mudar a sua essência. O que ela deve fazer é limitar os aspectos da comunicação. Você vai falar de trabalho no teu perfil profissional e você vai falar de futebol, de samba, de viagem, de Disney, de Paris, de Búzios, entendeu? No teu perfil pessoal. Agora, tem que se tomar muito cuidado, e eu agradeço aí a Gilmara, para que você não crie um personagem fictício. No mundo de hoje, com o uso das mídias sociais e da tecnologia, você não esconde as coisas o tempo todo. Tudo vem à tona muito rápido. Então, é fundamental que você seja verdadeiro. Muito obrigado, professor André. Muito obrigado por compartilhar a sua vivência, a sua experiência, os seus conhecimentos conosco nesse dia tão importante, nesse momento tão importante de compartilhar que nós estamos passando. Eu vou, então, voltar a bola para a professora Andréia para as considerações finais dela. E, mais uma vez, também, professora, muito obrigado por toda a colaboração, por sua brilhante fala e reflexões que nos proporcionou no dia de hoje, que os comentários são todos efusivos, as pessoas estão muito satisfeitas, muito felizes e realizadas. E a prova disso aí, já estamos com 1h30 de evento e mantemos os mesmos 31, 32 desde o início. Isso é muito bom. Obrigada. Eu vou ser bem breve, dizer que para mim também foi muito prazeroso, me senti muito acolhida por esse grupo, percebi a efetividade da troca que a gente teve. Eu acho que, como mensagem final, eu queria trazer um conceito de uma escritora chamada Carol Dweck, que tem um livro super famoso chamado Mindset, em que ela diferencia o mindset fixo do mindset de crescimento, né? Quando fala de carreira, e o mindset fixo, ela diz que é aquele que pressupõe que sucesso é dado de forma natural, é nato, que o nosso talento é nato. E esse é um equívoco no meu ponto de vista, porque eu entendo que o importante nesse momento que a gente está vivendo é acionar o nosso mindset de crescimento, que pressupõe vulnerabilidade, que pressupõe aprender, que pressupõe pedir ajuda, que pressupõe entender que não é possível construir as coisas sozinhos e que a gente só vai conseguir construir e se desenvolver do ponto de vista de carreira com a ajuda de outras pessoas, como a gente está fazendo aqui coletivamente. Então, é um pouco disso para fomentar, né, a nossa vulnerabilidade, que somos todos humanos e estamos aprendendo todos juntos. Aprendi muito hoje aqui, inclusive. Obrigada. Bom, então eu quero agradecer imensamente a presença de todas que estão aqui. Fico muito feliz que vocês estão realmente gostando e aproveitando muito do nosso evento. Isso é o que é mais importante. Esse evento também alcançará milhões de pessoas, porque nós vamos disponibilizar os vídeos do evento na íntegra para várias pessoas através do nosso canal do YouTube e compartilhar esse conhecimento, essa vivência, essas experiências com todos vocês. Mais uma vez, eu coloco aqui ao fundo, né, o stand virtual, agradecendo o pessoal do Viana Júnior, da Unisudeste, do Cicobi Unisudeste. Vocês podem acessar, como disse o André, o site é importante? Exatamente, nós temos o nosso site, webinar, com H no final, .com.br. Passem lá, visitem. Ali vocês vão poder conhecer um pouco mais os nossos debatedores, entender um pouco mais a nossa ideia, os nossos propósitos e se aproximar da equipe webinar. O nosso evento foi pensado para vocês, feito para vocês e em razão de vocês. Muito obrigado a todos. Amanhã nós teremos o professor Robson Santarém discutindo liderança, nova liderança desse momento, e o professor José Luiz Amit também debatendo conosco o que será o mundo pós-pandemia, fechando, então, essa semana webinária com o foco humanista que nós propusemos. E não podemos deixar de lembrar também de ajudar o projeto da comunidade de São Francisco de Assis, no Morro da Jurumenha. São crianças carentes, precisam muito do nosso apoio, precisamos ser solidários com aqueles que precisam de nós. E o Hospital Universitário Pedro Ernesto da UERJ, que tem atuado no tratamento de vítimas da Covid-19, sempre toda ajuda é muito bem-vinda.
Obrigado a todos, obrigado à minha equipe webinar, obrigado aos palestrantes, obrigado à minha família, obrigado à minha esposa, que tem tido uma paciência comigo, de me deixar transformar a sala de televisão num estúdio, né, de transmissão online. Então, tem sido maravilhoso, um período realmente de grandes adaptações e de reconstrução do nosso ser. Muito obrigado a todos e todas vocês. Amanhã nos vemos novamente, pontualmente às 11h11 da manhã. Obrigado, pessoal. Obrigado, um bom dia para todos.